Oi, amores do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. A gente vai fazer correção das atividades da página 43, 44 e 45 por aqui, tá? A tia vai estar gravando essa aula para mandar para vocês. Então vamos então para a nossa primeira questão. Muitos turistas, atraídos pela possibilidade de ver a neve, visitam a cidade de São Joaquim no período do inverno. A seguir está registrada a variação da temperatura em graus Celsius nas primeiras 8 horas de um dia de inverno nessa cidade. Então, aqui o título do nosso gráfico, né? Temperatura de São Joaquim. Aqui a gente tem, né, a medida da temperatura e aqui a gente tem o tempo, né? Em qual momento que essa temperatura foi variando. Então, fala assim, ó. Com base no gráfico, responda as questões propostas. Então, vamos aqui para a nossa primeira questão. De 0 a 1 hora da manhã, a temperatura se manteve constante, ou seja, olha só, de 0 a 1 hora, ou seja, foi nesse intervalo aqui, tá, gente? Ó, nesse intervalo de tempo aqui, ela não se movimentou, ela nem aumentou e nem diminuiu, ou seja, manteve-se constante, isso é, permaneceu a mesma. Qual foi a temperatura registrada nesse período? Represente esse número na forma de fração e simplifique-a para obter a fração irredutível. Bom, nós estamos vendo que esse número aqui está, ó, menos 0,8. Então, ó, menos 0,8 graus, a gente pode escrever, né, isso daí como sendo o quê? Eu poderia escrever, né, menos 0,8 graus, ou 0,8 graus abaixo de zero, né? Eu poderia escrever. Só que aqui o foco que tá querendo é o que? Escreva esse número na forma de fração e simplifique. 0,8 eu vou pensar. Ó, esse número aqui, ó, tem uma casa só, né? Apenas um número após a vírgula. Então, esse número foi dividido por 10. Qual o número que foi dividido por 10? O 8. Então, esse número aqui seria 8 décimos. Então, fazendo aqui a simplificação, porque ele quer que a gente deixe de forma irredutível. Nós poderíamos simplificar todo mundo aqui por 2, né? Então, 8 dividido por 2 vai dar 4. 10 dividido por 2 vai dar 5. Logo, a fração irredutível, né, que a gente poderia encontrar aqui é menos 4/5. Agora a letra B fala assim, ó, a que horas a temperatura atingiu pela primeira vez 0,5 graus abaixo de zero? Gente, a primeira vez, porque se nós observarmos, olha só, ela ficou em 0,5 aqui, aqui, ou seja, né, a primeira vez que ela atingiu 0,5 foi em que horário? Às 4h da manhã, né? Porque 5 horas e 6 horas, ela também ficou em menos 0,5, porém não foi a primeira vez, né, que ela marcou essa temperatura aí. Agora a letra C. Às 7 horas da manhã, qual foi a temperatura registrada? Então, nós devemos olhar aqui, ó, 7 horas está aqui. Então, agora a gente vai vir aqui olhar, ó, 7 horas, ó, então tava marcando quanto? Tava marcando 0 graus, né? Então, foi o quê? 0 graus Celsius, tá? Agora, das 6 às 8 horas da manhã, houve aumento ou diminuição da temperatura? Então, primeiro vamos responder a essa pergunta. Das 6 às 8 da manhã. 6 horas está aqui, 8 horas está aqui. Claramente nós estamos percebendo que houve o quê, gente? Olha aqui, ó, uma inclinação dessa reta, né? Se teve uma inclinação, ela aumentou. Então, a temperatura fez o quê? Aumentou. Então, houve aumento. Agora, nós queremos saber qual foi a variação dessa temperatura.
Bom, nós precisamos então perceber o seguinte, que lá no 8 estava 0,5, ok? Então, 0,5 menos, porque se é variação, menos o que estava aqui, ó, às 6 horas. Menos 0,5. Então, olha só, se é variação, se torna uma subtração. E aí, viu que aqui agora a gente tem, ó, uma subtração de números, né, negativos. Fala o que é a regra? Conserva o primeiro e adiciona com o oposto aqui do segundo. O oposto aqui é o que, gente? É ficar positivo, né? Vai ficar 0,5. Então, ó, somando 0,5 mais 0,5, isso vai ser igual, ó. Vamos somar aqui para a gente ver quanto que vai ficar. Ó, 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 0 é 1. Vírgula debaixo de vírgula. Então, aqui a variação foi de quanto, gente? Foi de 1 grau Celsius, tá? Então, variou 1 grau aí, beleza? Então, vamos agora para a nossa questão 2. Considere um pedaço de corda de comprimento desconhecido. Troque ideias com um colega e descreva uma maneira de cortar exatamente 1/8 dessa corda sem medi-la. Bom, então vamos ver aqui o que dá para a gente fazer nesse caso aqui. Ó, então a gente vai cortar ela, ó, a gente vai, troca ideia, descreva de cortar 1/8 dessa corda sem medir. Bom, primeiro, eu acho que a gente poderia unir as duas extremidades, né? E aí a gente vai determinar metade da corda, certo? Se depois a gente dobrar novamente ao meio uma das partes obtidas, né? Anteriormente, novamente a gente vai dobrando ao meio e assim a gente vai obter 1/8 da corda. Então, eu vou resumir isso aqui que eu falei com vocês. Então, a gente vai fazer o quê? A gente pode unir duas extremidades e aí obtém 1/2 da corda, certo? E aí a gente dobra novamente. Eu vou colocar assim, gente, para resumir, porque o espaço aqui tá pequeno, tá? Então, dobra novamente cada uma dessas partes aqui que a gente conseguiu, tá? Então, a gente dobra aqui novamente cada parte ao meio e obtém-se 1/4. E por fim, dobra novamente cada parte ao meio e terá dividido a corda em 8 partes. Ok? Agora a letra B, olha. Considerando a corda representada abaixo, indique 1/8 da figura e em seguida escreva o número decimal correspondente à fração indicada. Bom, então aqui nós teríamos que pegar essa corda toda. Então aqui, ó, é como, gente, é óbvio, né, que eu não sei se tá o tamanho certinho, mas ao fazer essa atividade, para você seria até mais fácil, que é vocês pegarem e medir com a régua e dividir mesmo, tá? Mas aqui, primeiro eu dividi ao meio, então ficou 2 partes. Peguei cada uma das partes, dividi ao meio novamente, agora fiquei com 4 partes. E agora vou dividir cada uma dessas partes novamente ao meio. Então, fiquei com 1/8, tá? Então, é para ficar os tamanhos, né, exatamente iguais. Então, aqui no caso, ele quer que a gente faça o quê?
considerando a corda representada abaixo, indica 1/8 da figura. Então, 1/8 da figura poderia ter sido, né, esse pedacinho aqui, tá? Então, isso aqui é 1/8, beleza? E agora, ó, em seguida, escreva o número decimal correspondente à fração indicada. Beleza, então, aqui nós temos a fração 1/8. Lembre-se que número decimal, presta atenção aqui, a gente sempre vai pegar esse número, a gente tem duas formas para a gente chegar no número decimal. Eu posso pegar esse número de cima, dividir pelo de baixo, então é sempre uma opção. Eu pego o número de cima, divido pelo de baixo, eu chego nele, ou eu posso ter uma outra forma, tá? Então, a gente vai fazer duas formas aqui hoje, tá? Então, eu vou pegar aqui 1 e dividir por 8. Que eu vou fazer a primeira forma. 1 não dá para dividir 8, então o que eu faço? Coloco 0, acrescento aqui um 0. 10 dá para dividir 8? Sim, é 1. 1 vezes 8 é 8. Resta 2. Aí, como eu já coloquei uma vírgula aqui, eu tenho uma poupança, tá? De zeros aqui, ó, que eu posso usar para mim terminar minha conta. Então, eu vou pegar um deles aqui. Então, 20 dividido por 8 vai dar 2. 2 vezes 8 vai dar 16, resta 4. Agora, eu vou pegar mais um zero aqui, tá? Esse aqui é esse primeiro, esse é esse, agora eu vou pegar esse. 40 dividido por 8 é 5, 5 vezes 8 é 40, dá resto 0. Então, aqui, ó, eu encontrei 0,125. Tá, tia, mas você falou comigo que tem uma outra forma? Tem. A outra forma, gente, ela é um pouquinho até mais trabalhosa, que é o quê? É a gente encontrar, tá? A gente fazer uma fração equivalente que tenha denominador 10, 100 ou 1000. E eu sei que 10 não divide 8, 100 não divide 8, mas eu sei que 1000 divide 8, tá? E aí, eu vou pensar qual é o número que eu multiplico por 8 que vai dar 1000. E interessante que vai ser o 125, tá? Então, aqui, ó, eu vou multiplicar todo mundo por 125. Então, 1 vezes 125 é 125. 8 vezes 125 dá 1000. Agora, gente, ó, eu tenho uma divisão, olha só, tem uma fração decimal. Um número que foi dividido por 1000, basta ele ter 3 casas após a vírgula. Então, ficaria os mesmos 0,125, a mesma coisa que a gente encontrou aqui, tá? Ok? Então, agora a gente vai passar para a próxima, que é agora a página 44, a questão 3. Jorge já viveu 1/4 de 2 séculos, né? 2/3 de um ano e 2/7 de uma semana. Quantos anos, meses e dias ele viveu até o momento? Bom, então primeiro a gente vai calcular aqui dos anos, tá? Então vamos pegar aqui para a gente ver quanto tempo que o Jorge já viveu. Então a gente vai calcular os anos que o Jorge viveu. Então falou que é 1/4 de 2 séculos. Então 1/4 de 2 séculos. Um século a gente sabe que é o quê? É 100 anos. 2, então, vai ser 200, tá? Nós sabemos que esse dia aqui, ele vira um vezes, né? Então, vai ficar 1 vezes 200 é 200, dividido por 4, que vai dar quanto? Vai dar 50, ok? Então, o Jorge já viveu 50 anos. Agora, ele viveu 2/3 de um ano. Então, agora a gente vai ver aqui, ó, os meses. Por quê? Porque ele ainda não viveu aqui, ó, esse ano todo. Ele viveu 2/3 de um ano. Ou seja, resumindo, ele viveu alguns meses. Então, 2/3 de quanto tempo? Um ano tem 12 meses, tá? Então, eu vou fazer 2 vezes 12 dá 24, dividido por 3. Lembrando que pode fazer assim também, ó. 12 dividido por 3 e multiplicar por 2. É a mesma coisa, tá? 24 dividido por 3 dá 8. Então, aqui vai ser 50 anos, 8 meses. E agora, ó, 2/7 de uma semana. Então, agora a gente vai ver quantos dias, porque uma semana, ela é resumida em dias. Então, 2/7 de 7 dias.
Então, aqui, ó, 2 vezes 7 é 14 sobre 7, que vai ser igual a 2 dias. Logo, qual que é a conclusão que nós chegamos? Que o Jorge já viveu 50 anos, 8 meses e 2 dias, ok? Então, toda vez que tiver questões que falar assim, ó, fração de uma quantidade, gente, nós vamos fazer o quê? A multiplicação, tá? Eu tenho que transformar isso aí numa multiplicação, ok? Agora, a questão 4 fala assim, ó, as frações egípcias eram expressas na forma de 1 sobre número, isso é, todas as frações eram unitárias, ou a soma de frações unitárias. Com base nessas informações, responda às questões a seguir. Como representaríamos, né, na forma egípcia, a fração 2/4? Bom, se nós já sabemos que aqui seria o 1, sempre o numerador era o que já estava definido, ó. Opa, peraí, gente, o que eu fiz aqui? Eu cliquei em alguma coisa lá. Peraí, só um pouquinho que a gente vai voltar lá, tá? Tava muito em cima e sai. Isso. Já achei aqui. Beleza. Ó, tava muito... Ficou muito em cima, por isso que aconteceu aqui. Acabei clicando aqui. Tá vendo que era sempre um número? Ó, o 1 aqui, ó, era o numerador. Então, gente, para mim ter 2 aqui, óbvio que tinha que ser a soma de uma fração. Mas para mim poder somar, teria que ter o quê? O mesmo denominador. Então, aqui seria o quê? Seria 1/4 mais 1/4, ok? Ou eu ainda poderia ter, né? Ou ainda ser apenas o quê? 1/2, né? Apenas 1/2, tá? Tá vendo que aqui também, ó, ficou bonitinho? O 1 em cima e 2 embaixo, tá? Então, poderia representar assim. Segundo a fração egípcia, como que nós escreveríamos 3/8? Então, seria 1/8 mais 1/8 mais 1/8. Por quê? Porque aqui falou, eram todas frações unitárias, ou seja, 1/2, ou adição de frações unitárias. Tá vendo que aqui, ó, neste exemplo eu somei uma fração unitária, 1/4, mais outra fração unitária, 1/4. 1/8 mais 1/8 mais 1/8, tá bom? Agora, ó, troque ideias com seus colegas e procure uma maneira de representar a fração 3/8 segundo a forma egípcia, mas agora utilizando a adição de apenas 2 frações. Tome como referência a solução do item anterior. Bom, como que poderia ser isso? Deixa eu ver aqui. Vamos pensar? 3/8. Então, eu poderia fazer... Deixa eu ver. Vamos tentar aqui? 1/4 mais 1/8. Olha só, se eu fizer isso daqui, 1/4 mais 1/8, a gente sabe que para a gente somar hoje, né, frações com denominador diferente, tem que tirar o MMC. 8 dividido por 4 vai dar 2, 2 vezes 1, 2. 8 dividido por 8 vai dar 1 vezes 1, dá 1. E a gente vai chegar no resultado 3/8 mesmo. Então, eu poderia escrever como sendo, né, 1/4 mais 1/8, tá bom? Que aí eu tô atendendo a regra de ser a soma de frações unitárias aqui. Agora, a gente vai para a nossa questão 5. A questão 5 fala assim, ó, represente com desenhos cada uma das frações. Bom, eu acho que eu vou ter que pegar aqui um point com vocês para a gente fazer, tá? Isso aqui é porque eu estava gravando aula do 6º ano e estava aqui. Então, a primeira fração aí é a fração, aqui da questão 5, era 5/8. Ô, gente, para mim fazer isso aqui em forma de desenho, muito simples. Vou fazer um desenho, vou dividir ele em
8 pedaços, tá? Então, eu dividi uma primeira vez, 2 vezes, agora cada um deles eu vou dividir aqui, tá? Só que aí, olha só, 8 é a quantidade que eu divido. E agora, eu vou ter que fazer o quê, gente? Eu vou pegar agora e vou colorir 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa aqui é a representação da minha fração 5/8. Agora, 8 sétimos. 8 sétimos. Então, a gente vai ter que dividir essa fração em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu apagar aqui. E perceba que a gente... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perceba que nós queremos colorir 8, né? Então, dividiu em 7, colorir 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porém, faltou. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que construir uma nova figura, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E colorir mais uma aqui, porque aí vai dar 8. 7 aqui, mais uma 8. Então, essa aqui, né? Se fosse para a gente classificar, essa seria a fração própria. E essa aqui, a fração imprópria. Por quê? Porque ela eu precisei fazer aqui, né? Mais uma representação. Tanto eu posso chamar ela de fração imprópria, e ela poderia ter uma outra representação, que poderia ser 1 inteiro e 1 sétimo. Tá vendo? Eu colori uma figura inteira e mais 1 sétimo, tá? E a letra C, 3/4. 3/4 é bem simples. Eu vou pegar a figura, vou dividir em 4 partes e vou colorir 3. 1, 2, 3. Então, tá aqui a nossa representação. E a outra, 6/5, que também é uma fração imprópria, né? Eu vou dividir aqui em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que tem que ser, né, mais próximos tamanhos. Essa aqui ficou um pouquinho maior, eu vou ter que consertar. Ficou muito grande. Ficou diferente. Então, a gente tem que tentar, pelo menos, fazer o mais próximos tamanhos, tá? Então, aqui a gente já sabe que tem que construir 2 figuras, porque eu tenho que colorir 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá aqui. Essa aqui também seria própria. E essa daqui seria imprópria, tá? Beleza. Então, agora a gente vai voltar lá para a gente ver a nossa questão 6. A questão 6 fala assim, agora complete as sentenças com a palavra maior, menor ou igual. Uma fração cujo numerador é que o denominador representa menos que um inteiro. Então, ó, o numerador, ele tem que ser o quê, gente? Tem que ser menor que o denominador para representar menos que um inteiro, tá? Agora, uma fração cujo numerador é ao denominador representa extremamente um inteiro. Ou seja, quando o numerador é igual ao denominador, a gente está falando do inteiro, tá? E uma fração cujo numerador é que o denominador representa mais que o inteiro, ou seja, quando é maior. Por exemplo, vamos voltar aqui só para a gente ver. Tá vendo que essa fração aqui, ó, ela é maior que o inteiro. Por quê? Porque o numerador foi maior que o denominador. Assim como essa, tá? E aquele exemplo lá, né, que falou que é igual... Por exemplo, se eu tivesse essa fração, ó, 2 meios, por exemplo. Então, eu teria colorido todo o desenho, tá vendo? Então, eu tô pegando toda a figura. Então, nem sobrou e nem faltou. Então, eu peguei o inteiro, ok? Agora, utilizando a representação egípcia, escreva cada item como uma adição de 2 frações. Então, tá. Então, essa daqui nós sabemos que poderia ser o quê?
Poderia ser 5 oitavos, poderia ser isso aqui, ó, 4 oitavos mais 1 oitavo. Só que aí a gente tem que transformar esse daqui em unitário. Então, eu simplificaria tudo aqui por 4. Então, ficaria 1 meio mais 1 oitavo, ok? Então, essa daqui é a resposta correta aí, tá? 3 quartos. 3 quartos é aqui essa também, ó. Seria 2 quartos mais 1 quarto, né? Simplificando tudo aqui, ficaria 1 meio mais 1 quarto. Então, a regra fala que tem que ser unitário, tá? Então, por isso que a gente pode transformar aqui primeiro para a gente saber como que chega aqui, tá? Agora, 8 sétimos, isso aqui é maior do que o inteiro. Então, eu vou colocar um inteiro, né? 7 sétimos mais 1 sétimo. Isso aqui dá 8 sétimos, não dá? Então, eu poderia fazer o quê? Pegar a fração 1 sobre 1, que é 1 inteiro, mais 1 sétimo. Se eu fizer isso também, eu vou encontrar essa fração aqui, 8 sétimos. E 6 quintos, vou seguir também o mesmo raciocínio daqui. 5 quintos mais 1 quinto, que vai ser igual a 1 mais 1 quinto, tá? Então, esses aqui serão as respostas aí. E agora a gente vai para a página 45 para a gente finalizar a nossa correção, tá? A questão 8 fala assim, ó, a sequência 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16, 1 32 e 1 64 é formada somente por frações escritas na forma egípcia. Por quê? Porque todas elas têm aqui, ó, como numerador 1, tá? Compare cada termo dessa sequência com o termo anterior, a partir do segundo. Então, a partir desse aqui, tá? Então, a gente não vai olhar esse, a partir desse. O que é possível concluir sobre a relação entre as frações? Olha só, o que é que a gente consegue perceber? Então, aqui a gente tinha 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16, 1 32, 1 64. Eu acho que se nós observarmos aqui, gente, nós temos aqui uma potência de base 2. Olha para você ver, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 é 16, 2 elevado a quinta é 32 e 2 elevado a sexta é 32. Então, a gente pode concluir, né, que também cada termo, né, você tá percebendo que a gente vai ver também que cada termo é a metade do anterior? Sim, por que metade? Porque 1 meio é 2 vezes maior do que 1 quarto. 1 quarto é 2 vezes maior do que 1 oitavo e assim por diante, tá? Então, a gente pode concluir isso aí. Então, eu vou colocar aqui. Então, é possível concluir que cada termo quanto maior, gente, o denominador, tá? Menor é o número, tá? Menor é o valor desse número, tá? Isso desde que aqui, né, os numeradores sejam iguais. É possível concluir que cada termo representa metade do anterior. Agora, reescreva a sequência de modo que o denominador de cada fração seja uma potência de base 2. Ah, aqui, ó, tá vendo? Lembra que no primeiro momento eu cheguei nessa conclusão, que ele era uma potência de base 2, tá vendo? Só de eu olhar aqui os números eu entendi isso. Então, aqui eu vou reescrever. Então, aqui ficaria 1 elevado a 2 elevado à primeira, 1 elevado a 2 elevado ao quadrado,
1 elevado a 2 elevado à terceira potência. Deixa eu consertar esse 3 aqui, tá muito feio. 1 elevado a 2 elevado à quarta e 1 elevado à quinta e 1 elevado a 2 elevado à sexta potência, tá? Agora, escreva os próximos 3 elementos da sequência representados no item B. Então, os próximos 3, então aqui seria 1 sobre 2 elevado à sétima, 1 sobre 2 elevado à oitava e 1 sobre 2 elevado à nona, ok? Então, seria isso daí. Agora, a letra D, fala assim, ó, indique o resultado de cada operação da tabela por meio da representação gráfica e de uma fração com numerador 1. Ok? Ó, 1/4 mais 1/4. Então, aqui, vou pegar... Vou dividir aqui em 4. Eu vou pegar 1/4 e vou somar com 1/4. Tá vendo? Então, 1/4 mais 1/4, isso é a mesma coisa que ser 2/4, que é a mesma coisa que ser 1/2, ou seja, metade da figura, né? Agora, ó, 1/2 de 1/4. Ô, gente, esse dia aqui vira o que mesmo? Vira uma multiplicação. Então, 1/2 de 1/4. Então, agora o que é que eu teria que fazer? Bom, eu teria que fazer isso aqui, ó. Viu que eu tinha aqui 1/4 representado? Olha só. Aqui, imagina que aqui seja 1/4, tá? Só que eu vou pegar só a metade disso. Então, só a metade de 1/4. Então, só isso aqui, tá? Então, no caso, seria, né, a multiplicação que seria 1/2 vezes 1/4, seria 1/8. E de fato, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, viu? 1/4 de 1/2 também é uma multiplicação, agora 1/4 de 1/2. Então, agora a gente tinha aqui uma fração aqui dividida ao meio, né? E aí, nós teremos... que olha só, nós temos 1/4, então eu vou pegar agora esse 1/2 aqui, dividir em 4 e vou pegar 1, viu? E aí a gente segue lá com o outro, tá? Só fiz aqui primeiro para vocês entenderem. Então, tanto faz se eu faço 1/2 de 1/4 ou 1/4 de 1/2, eu vou ter a mesma quantidade, o mesmo valor, tá? Agora, 1/8 de 1/2. Agora é diferente, tá? Então, vamos ver. Ó, então, eu tinha aqui 1/2. Agora, eu vou pegar 1/8. Logo, eu vou ter que dividir esse cara aqui em quantas partes? Em 8, tá? Então, vou pegar aqui 2. Não, peraí, deixa eu apagar aqui. Pra me dividir ele exatamente. Peraí. Vou dividir ele exatamente ao meio, porque senão assim vai ficar os tamanhos muito diferentes. Então, primeiro aqui, ó, é 1/8 de 1/2. Então, dividir ao meio. Então, agora, o que é que eu vou fazer? Vou dividir essa figura, tá vendo? Dividir aqui ao meio de novo, em 4 partes, e agora em 8 partes, tá? E eu vou pegar apenas uma. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou reproduzir aqui, tá? Então, quer dizer que 1/8 de 1/2 é a mesma coisa que 1/16. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 8, 16. Agora, 1/2 de 1/8 também vou multiplicar, tá? Então, agora é 1/2 de 1/8. Então, vamos lá. Então, agora nós teríamos a fração, era desse jeito, ó. 1, dividiu na metade, 1/4, 1/8. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 1/8 seria esse todo, só que eu vou pegar a metade de 1/8.
Então, vou pegar essa daqui, tá? Só que cada um deles tem que ser divididos aqui ao meio, tá? Então, tá vendo que também é a mesma coisa. Vai dar 16. Assim, com desenho, fica até mais fácil, né? Da gente entender por que quando a gente faz a multiplicação, né? Fica menor, tá vendo? O número fica menor. Porque quanto maior que o denominador, gente, menor o número vai ficando, tá? Olha a questão 9. Observe os números escritos no quadro abaixo. Então, eu tinha 9 meios, menos 7, 5,81, 10 quintos, raiz de 36, menos 1 quarto, 12, 0,3. Quais pertencem aos conjuntos dos números naturais, inteiros e racionais? Gente, primeira coisa, para a gente conseguir responder isso aqui, nós precisamos analisar os números como um todo. Bom, primeiro, esse número aqui, ó, vou tentar fazer a divisão dele, ver se ele vai dar um número inteiro. 9 meios, 9 dividido por 2 não dá inteiro, porque 9 é ímpar, e ímpar não divide número 2, né? Então, não pode. Esse já tá certo, esse também. Agora, olha esse, 10 dividido por 5, isso é o quê, gente? Isso é 2, né? Então, tá vendo que esse número, por mais que ele esteja representado na forma de uma fração, ele é um número inteiro positivo, ele é um natural, tá? Raiz de 36 também é 6, tá vendo? Então, eu tenho que sempre analisar os números. Agora sim eu já consigo responder. Os naturais, nós sabemos que são todos os números a partir do zero, né? 0, 1, 2, 3, 4. Então, os positivos, inteiros. Então, vai ser aqui no caso 10 quintos, porque por mais que ele seja em forma de fração, mas ele é a mesma coisa que C2, raiz de 36 e o próprio 12. Então, a gente tem esses 3 números aqui que são naturais. Agora, quem é que são inteiros? Inteiros podem ser tanto os positivos e os negativos. Então, esses aqui, ó, mesmo eles sendo naturais, não excluem eles serem inteiros. Então, eles também são inteiros. Então, eles estão aqui. Raiz de 36 e 12, tá? E aqui, ó, o menos 7. E me parece que só. Agora, quem é que são os racionais? Gente, racionais, nós já vimos isso, ó. Nós temos aqui, ó, o conjunto dos naturais, que eram os pequenininhos, né? Eram poucos números. Depois, a gente agregou um pouco mais de números aqui, né? A gente agregou os inteiros, né? E depois a gente colocou os racionais. Mas percebam que os inteiros e os naturais estão dentro dos racionais. Então, o número, mesmo ele sendo natural e inteiro, ele é também um racional. Agora, existem aqueles que é apenas racionais, que são as frações, os números decimais, as dízimas, né? Então, esses aqui sim, né, são casos especiais que são apenas racionais. Então, aqui dentro dos racionais, a gente também vai repetir toda essa galerinha aqui, ó, dos inteiros, né? Então, 10 quintos, raiz de 36, 12, menos 7. E aí vai vir, ó, esse aqui, que é uma fração, que ele é apenas racional, 5,81, que ele também é apenas racional, menos 1 quarto e menos 0,3. Ok? Então, fique ligados, tá? Nesses conceitos aí de conjuntos, porque é muito importante para que vocês, né, não venham confundir, achar que por ele ser natural, ele não pode ser inteiro. Não. É óbvio que essencialmente, né, ele é natural, mas também ele não deixa de ser inteiro, porque o inteiro é aquele número que não tem vírgula e que não é representado na forma de fração, ok? Então, por exemplo, esse daqui, raiz de 36, ele obedece a esses 2 critérios aí, tá bom? Então, é isso, meus amores, a gente se vê, né, na nossa próxima aula. Beijos!